Agora, finalmente, eu posso comentar tudo sobre a Descendente 5, porque a gente tem muita coisa pra conversar. Será que a Mal e o Ben continuam existindo nessa nova realidade? O que significa aquela mensagem que aparece depois que o relógio de bolso é destruído? Destinos selados no fundo do mar. Todos os segredos nós vamos guardar. E que objeto estranho é aquele que a Pink encontra no final do filme? Será que vai ter Descendente 6? Eu já vou! E afinal, o Gaston é o pai da Red e da Pink. Cadê o príncipe Philip quando precisamos dele? A gente podia ter andado mais com ele, mas não, você tinha que sair com o Gaston. Calma, porque sim, Descendente 5 esconde muitos segredos e hoje a gente vai responder todas essas perguntas. Gente, eu tô soltando muito porque a Disney me notou aqui com Descendentes. A Disney me levou diretamente pra premiere oficial do filme lá em Hollywood. Eu entrevistei cara a cara o elenco, conversei com as próprias Red, Chloe, a Rainha de Copas, o Chapeleiro Maluco, o Luiz Madrigal, a Pink e a Hazel Gancho, com a própria icônica Cinderela. Thank you. You're Thank so you. beautiful. Sério, gente, eles são muito fofos e até agora não caiu a ficha de que tudo isso foi real. E calma que vai sair um vídeo só com as entrevistas, porque a galera respondeu coisas assim bem interessantes e deram pistas bem legais. E eles também mandaram vários recados fofos pros fãs brasileiros de Descendentes. Te amo. I was about to say, te amo, Brasil. E calma, gente, porque eu vi o Bubu Stuart, o Jay, bem na minha frente, mas eu não acreditei que ele tava ali na minha frente. Infelizmente eu não consegui falar com ele porque ele foi embora assim bem rapidinho, mas eu estive assim, ó, a menos de 1 metrinho de distância dele. E o nosso próximo vídeo vai ser o vídeo das entrevistas com o elenco e hoje a gente vai analisar Descendentes do início até o final. E o filme já começa com a Chessie logo de cara e ela assume como a narradora desse 5º filme. E eu falei isso no meu outro vídeo e repito aqui porque eu amei a Chessie como narradora e eu amei essa personagem, ela é muito icônica. A travessura é uma coisa de família, sabia? E com isso a Chessie já revela ali pra gente as coisas que mudaram, que a Red tem uma irmã agora, a Rainha de Copas é boazinha. E claro que a Red não é mais uma VK. O que é triste, né? Porque a gente sabe que os VKs são simplesmente os melhores. E é aí que a narração da Chessie acaba com ela dizendo que mal espera pra ver o caos que essa nova vida da Red vai ser. O que faz a história começar diretamente lá no País das Maravilhas. No cofre real do País das Maravilhas. É o lugar perfeito pra deixar isso escondido. E como eu disse no meu outro vídeo, de fato esse filme começa exatamente onde o filme anterior acabou. Bem no dia em que as meninas voltaram da viagem no tempo e ali no dia que as aulas de Aradon começaram. Já que elas estão com o exato mesmo visual do final do outro filme. Então realmente esse filme começa no exato mesmo dia que o 4º filme acabou. E é aí que vem o grande problemão. Porque, como a Chessie bem disse... Uma vilã sumiu, mas outro foi criado. Sim! Assim, não era segredo nenhum de que o Chapeleiro Maluco seria o grande vilão dessa história, tava nos trailers, estava em tudo. Mas mesmo assim, eu amei muito a introdução dele aqui nesse filme, como ele foi apresentado pra gente como vilão. É claro, a gente tem que ser esperto, não é? Não, gatinha. A gente tem que ser malvado. Então, assim, em linhas gerais, pra mim foi o vilão mais bem desenvolvido de toda a franquia de Descendentes até agora. Gente, isso de mostrar a origem dele, de que ele perdeu a cabeça porque ele viu a Red e a Chloe viajando no tempo quando ele era adolescente, foi simplesmente cinema. Eu amei isso. Viagem no tempo? É por isso que todo mundo pensa que ele é maluco. Então eu adorei que não deixaram essa ponta solta no filme, realmente explicaram por que ele se tornou um vilão. E olha aí a minha teoria, gente, de fato, Perfect Princess era a música de abertura do filme. E era exatamente do jeito que a gente já tinha visto nos materiais que a Disney tinha soltado. E uma curiosidade diferente desse momento é que a Chloe reconhece o Luiz Madrigal e o Robbie Wood. Por que esses garotos estão vindo pra cá? O Luiz Madrigal e o Robbie Hood. Isso mostra pra gente que esses dois personagens já existiam em Aradon antes delas fazerem a bagunça na viagem do tempo. Então eles não são tipo a Pink, por exemplo, que só surgiram nessa nova realidade. Eles já existiam antes. E outra curiosidade bem legal sobre essa parte de Perfect Princess é que no fundo a gente consegue ver algumas pessoas usando magia. E a gente sabe que até então magia era proibida em Aradon. Tanto que a Mal e a Eve tiveram até que entregar os seus artefatos mágicos ali pro museu de Aradon. Como sua melhor amiga, acredito que este livro de feitiços pertence ao museu, assim como meu espelho. Então a gente tem duas possibilidades. A Rainha Mal liberou o uso de magia agora em Aradon, depois que ela assumiu o comando de Aradon. Ou 2, nessa nova realidade, a magia nunca foi banida de Aradon. Já que, como a gente viu na época da escola Merlin, magia era usada e todo mundo
usava ali o tempo todo. E depois de Perfect Princess, a gente volta diretamente pra cabana do Maddox, chapeleiro maluco. E eu adorei o covil dele, tá muito, muito lindo os visuais, assim, os cenários e tudo do filme. E ali a gente descobre uma coisa muito interessante. O inventor bonzinho ficou tão maluco tentando achar o relógio de bolso que a Rainha de Copas exilou ele na Ilha dos Perdidos. Ou seja, a Ilha dos Perdidos continua existindo nessa nova realidade. Tá, gente? Então vamos organizar aqui essa história de chapeleiro maluco na Ilha dos Perdidos. Porque essa nova realidade tem uma linha do tempo própria e ali com seus próprios acontecimentos. Então nessa linha do tempo, como as meninas viajaram com o relógio de bolso, o artefato não estava nessa realidade. E por isso o Maddox ficou obcecado em encontrar esse item mágico, só que ele não encontra. Porque ele não estava naquele tempo, porque as meninas viajaram no tempo com ele. Você não entende, Max. Eu vi as duas, elas viajaram no tempo. Então, com essa obsessão de encontrar o relógio de bolso, a Rainha de Copas bane o chapeleiro para a Ilha dos Perdidos. Então, tudo isso aconteceu antes da Mal romper ali a barreira da ilha. Na época onde todos os vilões moravam na Ilha dos Perdidos e tudo mais. Só que agora, depois que a Mal rompeu a barreira da Ilha dos Perdidos, o chapeleiro maluco não está mais lá preso. Fizemos um acordo. Você voltaria para o País das Maravilhas se desistisse da sua ridícula busca por esse relógio mítico. Ele sempre esteve com você. E agora que as meninas voltaram da viagem no tempo e voltaram para essa realidade, o relógio de bolso também voltou para essa realidade. E aí o oráculo do Maddox fala que o relógio de bolso tá por perto. Depois de tantos anos procurando, o meu oráculo encontrou o relógio de bolso. Sério, gente, eles deixaram esse roteiro, pelo menos essa parte aqui do vilão, muito amarradinha. Tem as minhas ressalvas com o roteiro na metade ali pro final do filme, que eu acho que fica muita ponta solta, assim, um desenvolvimento bem rápido do desfecho do filme. Mas uma coisa é inegável, toda essa história do vilão Maddox tá muito amarradinha. A rainha vai ficar tão... Morta? Não, Jessie, nós precisamos dela viva. E outro detalhe que é revelado é que a Jessie é meio que companhia do Maddox, não a animalzinha dela de estimação, porque ela parece bem independente e tudo mais. Mas é ela quem incentiva o vilão a continuar no seu plano. E a gente vê, né, que ela olha uns comentários na cabeça de todo mundo que espalha muito caos. Sério, gente, eu amei a Jessie, muito icônica. Tá, gente, eu surtei quando eu vi que mantiveram as invenções do Maddox. Eu falei isso no meu outro vídeo, mas realmente isso me deixou muito feliz, porque eu achei que poderiam emburrecer esse vilão para ele ser mais fácil de ser derrotado. Assim, eu ainda acho que no final ele foi muito fácil de ser derrotado, mas pelo menos ao longo do roteiro souberam aqui explorar essas invenções dele. Então eu gostei que mantiveram ele inteligente com as suas invenções. No final foi destruído rápido demais, mas pelo menos ele não tá burro nesse filme. Diga onde ele está, ou eu vou destruir o País das Maravilhas até encontrá-lo. Maddox, eu te dei uma segunda chance. E bom, aqui nós voltamos pra escola de Arrowdon com Red e a Chloe descobrindo ali mais sobre as coisas. Sabe, quando eu conheci minha mãe adolescente, eu achei que eu tinha entendido ela melhor. Mas, vendo ela hoje, toda recatada e nobre, parecia que ela nem era a mesma pessoa. Nesse início do filme, eu achei que iam desenvolver mais isso da Cinderela tá diferente, mas eu achei o desenvolvimento dela ao longo do filme meio deixado de lado. Assim, ela basicamente mudou o visual só, porque ela continua fofa do mesmo jeito, a amizade dela com a Rainha de Copas continua muito preciosa. Então esses comentários da Chloe achar a mãe dela diferente, ficou meio jogado no filme, porque aí no final das contas não desenvolvem isso. Então senti falta aqui de um desenvolvimento da Cinderela também. Bom, a minha mãe tá mais rigorosa do que antes. Fala sério, ela veio atrás de mim na escola. Credo. E é aqui também na escola de Arrowdon que a gente conhece os nossos novos VKs. Eu já comentei sobre cada um deles, sobre cada um desses novos personagens no meu outro vídeo, então não vou repetir aqui pra não ser repetitiva. A Hazel é cruel que nem o pai, Capitão Gancho. E ela tá sempre dando ordens pros lacaios dela, os James Smith. Mas uma coisa eu preciso falar de novo, porque o Max foi o meu favorito desses novos personagens. E, gente, eu falei isso na cara do ator. Eu falei pra ele. Max was my favorite in this movie. You're just saying that. Are you? For real? Yeah, I love it. Thank you so much. Olha isso, gente. Ele ficou todo felizinho de ser o favorito de alguém. Esse elenco é precioso demais. Mas voltando pro filme, eu amei aquela cena que a Red caiu assim, ó, literalmente nos braços do Luiz Madrigal. E olha, gente, eu já senti a química desses dois já logo nesse inicinho do filme. Eu já tinha amado esse casal nos trailers, mas aqui no filme, sabe, eu achei eles muito fofos juntos. E assim, vamos combinar, tinha tudo pra filha da Rainha de Copas e o filho da Luísa Madrigal ser um casal forçado, mas eles ficaram muito bons juntos. Eu amei os dois. Você não consegue enxergar suas qualidades. E pode não querer admitir, mas é uma boa princesa. Minha única ressalva sobre esse casal é que em alguns momentos eu acho que, assim, sabe, desenrolou
muito rápido o romance, porque eles basicamente têm 2 diálogos ali no filme, em 2 momentos diferentes, depois eles já estão amandinho e cantando juntinho. Mas assim, a Kylie e o Alexandro, que são os atores, eles combinam assim tão bem juntos na tela, que isso passa até sem despercebido e a gente vê que eles têm um carisma junto. E aí fica impossível, né, não achar esse casal fofo. O primeiro resgate é de graça. E o mais legal de tudo é que essa é a primeira vez da Red lá em Auradon, já que durante toda a vida dela, ela viveu presa no País das Maravilhas. Então é muito legal ver ela conhecendo ali todo mundo pela primeira vez. E aí, eu senti falta da Red conhecendo mais de Auradon. Faltou muito ter mais ceninhas ali em Auradon mesmo, e na escola, e a Red conhecendo tudo. Tipo lá em Descendentes 1, quando a gente tem os VKs chegando em Auradon pela primeira vez e se encantando com tudo, com as comidas, com a escola e com os personagens. Esse lugar é muito... Pois é, né? Ele é muito nojento. Então eu senti falta de uma cena assim da Red também, já que era a primeira vez dela ali em Auradon. E assim, Auradon aparece muito pouco nesse filme, porque as meninas chegam na escola, cantam Perfect Princess, o caos acontece e tchau, Auradon. E aí todo o filme acontece no País das Maravilhas. Temos que voltar pro País das Maravilhas, agora. Tá bom, vamos procurar minha mãe. Ela vai nos ajudar. E é também nesse momento que a gente tem outra bomba, porque a fada madrinha tá de volta como diretora da escola de Auradon. E a gente viu no filme passado que ela tinha se afastado do posto e passado a diretoria pra Uma. Então o que a fada madrinha tá fazendo aqui de novo e cadê a Uma? O filme não explica diretamente, mas a gente tem essa fala da fada madrinha. Eu já falei com a Uma e ela vai ligar pro conselho de Auradon e eles vão bolar um plano de resgate. Então parece que a Uma é de fato a diretora da escola, mas ela meio que saiu pra chamar a ajuda desse conselho. E a fada madrinha ainda não foi embora porque esse caos começou, né? Já que basicamente era ontem que ela tava passando o posto pra Uma. E a gente até entende ali o motivo da fada madrinha ter ficado ainda na escola, porque a gente viu o quanto que o Maddox Chapeleiro Maluco é um dos maiores vilões de Auradon. Não dá pra brincar com o Maddox. Ele aterrorizou os reinos por anos com suas invenções malucas. Então faz sentido ali ter mais ajuda pra ajudar nesse caos. Já que nessa cena do Chapeleiro Maluco na Ilha dos Perdidos, a gente tem uns cartazes bem interessantes. Tem esse do Rei Fera escrito não seja mal, seja grato. E também tem esse da fada madrinha escrito seja bom, pelo amor de Deus. Isso é porque foi o Rei Fera, com a ajuda da magia da fada madrinha, que criou a Ilha dos Perdidos e baniu todos os vilões pra lá. Então parece que essa história que a gente conheceu lá em Descendentes 1 continua aqui a mesma nessa nova realidade. A sua mãe precisou exilar ele na Ilha dos Perdidos. Ele é maluco. Inspire-se. Mas uma coisa que eu fiquei muito curiosa durante todo esse filme é que a gente não tem nenhuma menção a Mal e o Ben. Sabe, menciona esse conselho de Auradon que a Uma foi pedir ajuda deles. Tem esse cartaz do Fera e da fada madrinha, mas não fala nada dos reis, da Mal e do Ben. Sabe, eu achei muito suspeito não colocarem nenhuma menção, porque era só a fada madrinha falar o seguinte: a Uma já foi pedir ajuda pra Rainha Mal e pro Rei Ben. Era só mencionar, era uma falinha, era só substituir o conselho por Mal e Ben. Eu já falei com a Uma e ela vai ligar pro conselho de Auradon e eles vão bolar um plano de resgate. Mas não tivemos menção nenhuma. E aí, gente, eu fiquei pensando por que eles fizeram isso, porque não custava nada só falar o nome deles. Então será que as meninas fizeram uma bagunça na história da Mal e do Ben também? Eles não são mais reis de tudo? Infelizmente isso ficou aqui em aberto nesse filme, a gente só pode teorizar porque não tem nenhuma pista. E é isso, a gente continua com essa dúvida aqui no nosso coração. E gente, olha só esse detalhe fofo. A foto do Carlos em destaque nessa cena. Cameron Boyce sempre vai continuar dos nossos corações e é impossível falar de Descendentes sem lembrar dele. Então eu fico muito feliz aqui quando a franquia homenageia ele e continua lembrando dele dentro dos filmes. Essa homenagem até então foi a mais sutil até agora, já que no filme passado a gente teve aquela cena que foi impossível não se emocionar. Já no curto do casamento a gente teve ali a Mal recebendo um presente que lembrava o Carlos. Mas é isso, eu fico muito feliz desse filme ter lembrado dele e feito essa homenagem. E o filme trouxe pra gente outra grande resposta que a gente vinha se fazendo. O Max não concorda com o pai dele e ele não quer ser visto como um vilão. Sério, gente, eu amei que a motivação dele é provar que ele é diferente do pai. Eu tô ligado a ele. Não importa o que aconteça. Eu queria que tivesse um jeito de mudar isso. Tá, então para de reclamar e faz alguma coisa. Sério, como não amar o Max Hetter? Muito precioso. Mas é assim que o Max Hetter decide se enfiar no País das Maravilhas, leva todos os amigos dele junto. Enquanto isso, a Red e a Chloe também decidem salvar tudo sozinho. E olha só isso, quando as meninas caem no buraco do coelho, elas têm vislumbres das suas versões malvadas.
A Red, a gente sabe que essa versão é a versão que a Rainha de Copas viu naquele espelho dela que vê o futuro. Que seria a versão da Red se a Rainha de Copas tivesse conseguido dominar Aradon. Seria uma realidade se elas não tivessem viajado no tempo. Já a Chloe vê a versão dela vilanesca, que já já a gente comenta muito sobre isso. Já chegando no País das Maravilhas, a gente tem essa frase muito legal da Red. Esse não é o País das Maravilhas que eu cresci. Sim, ela diz que não foi o País das Maravilhas que ela cresceu e de fato não é, porque essa é uma versão do País das Maravilhas onde a Rainha de Copas é boazinha. E a gente pode até usar como comparação o live action de Alice, onde a gente vê uma versão do País das Maravilhas onde a Rainha de Copas é malvada. E a gente vê que é bem sombrio, bem escuro, assim, bem vilanesco, já que é um País das Maravilhas reinado por uma Rainha de Copas malvada. Então aqui em Descendentes a gente vê o oposto disso. A gente vê uma versão do País das Maravilhas que é linda, colorida, fantástica, porque a própria Rainha de Copas é desse jeito. Rosa, rosada, risonha. Toma. Pra mim, Suas preferidas. E é super fofo que ao longo do filme a gente tem esse desenvolvimento de irmãs, que era uma coisa que eu queria ver, mas eu tava com medo de não colocarem no filme. Então eu achei muito fofo que mostram aqui a Red aprendendo a ser uma irmã e aprendendo a ter a ajuda da irmã dela. Acho que de fato a Pink se passa em alguns momentos, ela fica bem irritante, mas em linhas gerais eu gosto que, sabe, dessa relação de irmã das duas se desenvolvendo. Eu achei isso muito lindo. Eu adoro quando as borboletas nos recebem. E é ali no País das Maravilhas que a gente tem a segunda música, que é Mad. A gente já tinha visto no trailer, eu já tinha amado essa música, mas agora dentro do filme ela é ainda mais icônica. Essa música exala aquela aura de vilão, exala VK, exala Descendentes. Sério, gente, olha essa parte, é muito Descendentes isso. Gente, essa parte aqui da Rainha de Copas cantando com o chapeleiro foi uma das minhas favoritas dentro da música. So, just let them go. Tá todo mundo bem? Não. Sério, que música boa. Essa música aqui é puro Descendentes. Você está subestimando as minhas filhas. Quem me subestima é você. E depois desse primeiro joguinho do Maddox, a galera se separa com Red e Luis indo ali pra um lado. E a gente tem aqui um diálogo muito fofo dos dois que exala química. Eu sou filho da Luísa Madrigal. Eu tenho que ser forte, custe o que custar. Que bom que meu ombro aguenta. E olha aí, gente, a gente teve desenvolvimento do Luis Madrigal. Era uma coisa que nas análises eu tinha comentado que seria muito legal de colocar no filme, de talvez ele não ter poder de super força e sim ele treinar muito pra ficar forte e fingir ter esse poder igual a mãe dele. Assim, nessa parte do desenvolvimento a gente não teve, porque de fato ele tem poder de super força, já que aqui é possível ver ele arrancando uma árvore com as próprias mãos, então ele não é só forte de academia e whey protein. O garoto tem o poder de super força mesmo, assim como a mãe dele. Isso é meio que um furo, né, no universo de Encanto, porque nenhum filho herda aqui o poder do pai. Mas enfim, né, pelo menos tivemos aqui Luis abrindo seu coração. O que você quer? Eu acho que ninguém nunca me perguntou isso antes. Já serviram química e todo o destaque aqui pra Kylie e pro Alexandro, que eles, sabe, funcionam muito bem juntos em cena. E já que na mesma proporção que a Red está adorando o Luis, ela está odiando a nova irmã dela. Você achou? Obrigada! Ai, saudade de sapato. Gente, a Red achou meu sapato, Ela olha! é muito estranha. E olha só que temos Red e Chloe começando a se balançar. Vamos contar pro Max. Ele deve saber mais sobre eles. Mas, Red, me escuta. Boa, gente. Ó, aqui a jornada da vilã sendo construída. Já que a gente tem a Cinderela se enfiando diretamente no perigo pra tentar salvar a sua melhor amiga, e ela usa um espelho que conecta ali diretamente pra sala do trono da Rainha de Copas. Isso mostra pra gente uma coisa muito fofa, que de fato elas cresceram sendo melhores amigas desde a escola. A ponto delas terem um espelho aqui pra uma sempre poder conversar ali com a outra e tá pertinho, mesmo elas estando em reinos super distantes um do outro. Eu achei esse detalhe muito fofo. Já no País das Maravilhas, a galera tá lá cantando a próxima música, que é Did You Hear About Them? Did you hear about her? Well, she's a prankster. E tá, gente, eu preciso aqui me redimir com essa música. Porque no vídeo passado eu tinha dito que ela não tinha me cativado. Só que depois eu assisti o filme de novo lá na premiere da Disney e aí eu amei essa música. Did you hear about him? He's a hero. He's a leader. Bem que eu disse, né, no vídeo passado que eu queria ouvir as músicas pela uma segunda vez, assistir o filme de novo assim, né, pela segunda vez. E de fato, pela segunda vez eu gostei dessa música e eu achei muito divertida. Did you hear about them?
Julguei ela mal, me perdoem. E assim, depois de ter conhecido o elenco pessoalmente, eu achei essa música ainda mais fofa. Porque de fato, eles são daquele jeitinho, eles realmente brincam daquele jeito, um com o outro, igual os personagens. Então agora, assistindo essa cena musical, conhecendo eles, deu pra ver que são 100% eles todinho nessa cena. É isso, agora essa música não sai da minha cabeça. Mas ó, não parece o toquinho de Não Falamos do Bruno no meio dessa música? Ouve só. Did you hear about? Mas vamos voltar aqui pra nossa análise, porque temos ali a Chessie simplesmente espalhando caos e botando caraminholas na cabeça de todo mundo. Mas olha, gente, eu amei esse tempero de vilania que a Chessie trouxe pro filme. Sabe, o filme ia perder muito carisma se não tivesse ela. Não dá pra negar. Os vilões ganharam. Os filhos dos vilões? A sua irmã esqueceu quem sequestrou a sua mãe? E também tivemos a Red consolando o Max. Eu acho essa cena muito fofa. Ainda acho que ele tem um lado bom. A minha vida inteira, todo mundo disse o oposto disso, então... E a Red também já teve nesse lugar do Max, de ser, sabe, uma filha de vilã incompreendida e não ser aceita pela mãe dela. Então eu adorei aqui que eles se conectam nisso e o desenvolvimento aqui dos dois nessa conversa. E calma que também tivemos a origem do vilão. Eu não imaginei que a gente ia ter isso no filme e eu simplesmente amei. E eu amei mais ainda que tudo isso foi culpa da Red e da Chloe, porque ele viu elas viajam no tempo. Você não entende, Max. Eu vi as duas, elas viajaram no tempo. Ou seja, tudo aqui se conectou. E vamos aqui pra mais um dos jogos de vilão, com aquele momento que vemos nos trailers das peças de xadrez, que é a parte da música Dance with the Enemy. E sobre essa música, eu mantenho ainda a minha mesma opinião do vídeo passado. É uma música muito boa, isso é inegável, a música é maravilhosa, mas pra mim o problema dela é que ela é uma música de pop comum. Não parece assim uma música do universo de Descendentes. Então é uma música boa, mas não sinto que ela combina com Descendentes. E sim, nessa cena realmente a Red tá com a Chloe de cobaia na flor, pra ser comida pela flor. A minha melhor amiga acabou de me usar como isca. Ó, a jornada de vilã sendo construída. E aí depois disso a galera vai lá pra casa do Coelho Branco, que eu também achei o cenário tudo muito lindo. Eu queria morar nessa casinha. Eu amei que a cenoura é feita de bolo, gente. Os docinhos desse filme também são muito fofos. Aqui só tem cenoura? Oh, é bolo. E aí depois tivemos mais ceninhas fofas de Red e Luiz. E olha isso, gente. O Luiz fala que ele tem 17 primos. Minha abuela e meus 17 primos. O que significa que a Mirabel e a Isabela tiveram 17 filhos. Porque pra ser primo do Luiz, tem que ser filho da Mirabel e da Isabela. Bem que os filhos da Dolores também poderiam ser primo dele, mas aí é de segundo grau. E a gente sabe, né, que o Mariano queria ter um monte de neném. Mas enfim, tô curiosa com esses 17 primos. E o casal tava lá já servindo química, e aí me vem e colocam um dueto romântico deles, gente. E essa música foi muito aqui à altura das músicas de Descendentes. Eu amei, achei a cena musical também muito fofa. E eu já estava completamente rendida a esse casal. E repito o que eu disse, eles conversaram o quê? 2 vezes nesse filme, assim, tiveram, né, 2 conversas. Mas os atores entregam tanto carisma juntos, sabe, que faz sentido eles estarem todos apaixonadinhos agora. Muito fofo. E olha só algo chocante, a Pink se dá melhor com a Chloe do que com a irmã dela. Às vezes é tão difícil ser irmã dela. E também ser amiga. Mas assim, eu achei esse papo das duas um grande de um desaforo. As duas falando assim, nossa, como que a Red é difícil, né? É difícil ser irmã dela, é difícil ser amiga dela. Gente, vocês duas são o oposto de carisma, né? Facinha de lidar. Mas as duas ali fazendo o monstro da Red e a Red nos braços do Luiz. For once in my life. Eu acho que deve ser muito fácil pra você, Red. Muda toda hora. Mas aí lá vai a Chloe estragar a felicidade da menina. Gente, eu achei a Chloe nesse meio do filme muito chata. Heroína, vilã, irmã, amiga. Eu tenho inveja. Sério. Tá, ok. Que a Red tá com a menina direto numa planta carnívora, usou ela de cobaia humana. Mas de resto eu achei a Chloe aqui viajando na maionese. Ainda pensa que eu sou agora tá chata e certinha que tá só te seguindo. Bom, se a carapuça serviu. Mas é isso, mundinho Red e Chloe abalado de vez, vida imitando a arte. Mas calma que temos bombas, porque olha só isso. Cadê o príncipe Philip quando precisamos dele?
A gente podia ter andado mais com ele, mas não, você tinha que sair com o Gaston. Porque sim, a Rainha de Copas teve um relacionamento com o Gaston. Será que ele é o pai da Pink e da Red? A frase fica assim muito ambígua, porque passa a sensação tanto de ser um romance ali da época de adolescência, quanto também um casamento, né? Um relacionamento de mais tempo. Então vamos analisar isso aqui com calma. Porque uma grande questão é que, ocasionalmente, o Gaston teria sido jogado na Ilha dos Perdidos por ser um vilão. O que ia impedir ele e a Rainha de Copas ficarem juntos depois de adultos. E por consequência, ele ser pai da Pink e da Red. Já que a Rainha de Copas nessa versão é boazinha e, né, não foi na Ilha dos Perdidos, nem ficou trancada no País das Maravilhas. Só que a gente ainda não sabe se nessa nova versão o Gaston é um vilão, se ele foi jogado de fato na Ilha dos Perdidos. E calma, porque eu sei que nessa parte ela fala todo mundo já teve a sua fase de vilão, mas ela só fala isso em português. No inglês ela fala bad boy, que é tipo garoto malvado, e pode só significar que ele era rebelde. Então a gente ainda não sabe se o Gaston é um vilão nessa realidade. Então realmente tem duas possibilidades. Não tem como ele ser pai das meninas porque ele era um vilão e tava na Ilha dos Perdidos nesse tempo, durante a vida adulta. Ou 2, ele não era um vilão, cresceu em Arendelle e ele e a Rainha de Copas casaram e tiveram a Pink e a Red. Mas assim, outro fato é que a Rainha de Copas é, se eu não me engano, a única vilã Disney que tem um marido. Porque ela é casada com o rei do País das Maravilhas. Então não sei se desperdiçariam isso, se colocariam ela tendo outro marido, sendo que ela tem um marido canônico, sabe, no universo Disney. Mas considere, meu bem, não podemos formar um júri. E também, em linhas gerais, eu prefiro o Gaston sendo o pai da Eve, que eu acho que ele e a Rainha Má super combinariam, já que a gente sabe que a Rainha Má adora aparências. Mas é isso, tivemos esse comentário e eu achei icônico. E aqui começa a nossa sexta música, The Girl I Used to Be, que pra mim é uma das músicas mais lindas de toda a franquia. E eu disse e repito, me passou muito uma sensação de Space Between, só que agora de uma amizade que resistiu ao tempo e que elas continuaram sendo amigas a vida toda. Inclusive tem até uma parte da música que fala Space Between, então acho que a intenção dessa música foi justamente essa. Ser uma versão aqui de Space Between, só que agora de uma amizade que realmente durou anos e anos. Música de arrepiar, fiquei arrepiada do início ao fim. Desculpa, Cinderela, eu achei que você seria uma vilã, me perdoe, porque você tá icônica nesse filme. E eu amei que não transformaram a Cinderela em vilã mesmo, porque a gente aí não teria essa música icônica. Então eu amei que desenvolveram aqui a amizade dela com a Rainha de Copas e eu acho que deviam ter colocado isso mais no filme, que ia ficar ainda mais lindo. E agora vem uma cena que eu tava esperando muito ver nessa história, que é o Max descobrindo que o pai dele é um vilão por culpa da Red e da Chloe. Max, você, Max. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Sério, esse filme tá entregando tudo que a gente pediu. Será que a Disney tava aqui vendo nossos vídeos? Pior que assim, né? Agora eu não posso nem brincar com isso, porque de fato a Disney vê meus vídeos, sabe da minha existência, né? Me notou aqui com Descendentes. Então será que eles ouviram aqui pessoalmente nossos pedidos, diretamente aqui do canal? Vou ficar acreditando que sim. Parecemos felizes. E agora não são. A Ruivinha roubou aquela vida. Mas voltando pra cena icônica do Max, porque temos ele simplesmente vendo como era a vida dele na outra realidade, onde o pai dele era fofo de chapeleiro maluco. Quando alterar a malha do tempo, consequências imprevisíveis podem acontecer. Cortem a cabeça! Sério, eu queria muito que tivesse cena no filme. Eu achei que não iam colocar, que não iam, sabe, desenvolver o Max esse tanto. Então eu fiquei muito feliz de ter essa cena e principalmente como que construíram isso aqui dentro do filme. Ela mentiu pra você. Ela fingiu que era sua amiga. Mas não é! E mais uma vez foi tudo armado pela gatinha Jessie, né? Maravilhosa. Também outra grande vilã aqui da franquia. A Red não é a única que sabe onde o relógio de bolso está. Sabe com que ela não sabe viver? E aqui temos o Max se tornando um perfeito VK. E olha, pra mim, o Max merece aqui a coroa de quinto VK mais icônico da franquia. Porque depois de Mal, Eve, Carlos e Jay, ele foi o VK que tá mais entregando. Isso puxa a gente pra nossa sétima música, que é Heartless, outra música icônica. E aqui temos o Max fazendo esse artefato mágico, que é justamente o que deixa a Chloe vilanesca. Mas sério, o Max de vilãozão foi muito bom de assistir essa transição dele, ele fazendo o artefato e a cena musical, muito boa. E
E é isso que transforma a Chloe em vilã, que era aquele visual da boneca que a gente viu e vinha teorizando desde então. E minha única ressalva com a Chloe vilã é que ela poderia ter acontecido mais antes no filme, sabe? De ter mais tempo do filme da Chloe sendo a vilã. Porque assim, vamos combinar, ali no meio do filme ela tá sendo só uma chata, só assim, de cara feia no fundo da cena. Então se tivesse colocado ela de vilã desde esse meio do filme e durante o meio do filme até o final, ela lutando contra a Red, ia ser muito bom. Então eu fiquei triste de terem deixado ela só pra esse final e ter pouco da Chloe vilã. Então eu decidi fazer as coisas do seu jeito. Cruel. Implacável. Egoísta. Mas é isso, a gente tem a treta ali de Red, Chloe, Max, todo mundo ali odiando a Red, e a Red ouvindo ali o que todo mundo pensa dela, que foi de doer no coração. Difícil de amar. Você é uma decepção. O que puxa a gente pra 8ª música, Who I Am. Que outra música linda, gente. O que é isso? Esse filme está entregando só música icônica. Can a villain be a hero? I don't even seem to recognize me now. Só música que exala descendentes. Gente, olha aí minha teoria, que eu disse que tinha tudo pra gente ter flashbacks da Pink e da Red, criancinhas, que ia ser muito fofo. Ali da Red, né, lembrando como que era essa vida que ela não viveu ao lado da irmã dela quando elas eram pequenas. E esses flashbacks me emocionaram muito, são muito fofinhos. Pink, preciso de você! Pink! Red? E foi nessa parte que eu chorei, que eu falei no vídeo passado. Gente, muito fofo elas ali finalmente se entendendo como irmãs. A Red diante da irmã que ela nunca pediu. E a Pink diante da irmã dela que ela não conhecia mais. Você veio, é claro. Irmãs servem pra isso. Cena linda, linda, linda. E aí, nesse final, a gente tem aqui um desenvolvimento bem rápido que eu achei também que poderiam ter explorado mais. Eu achei a transição da Chloe vilã ali, voltando a ser boazinha, muito rápido, né? Que a Red só canta pra ela. Figure it out together. E é, ó, tô boa de novo. Já o Max, ele é convertido pra voltar a ser bonzinho depois que a Red e a Chloe salvam a vida dele, que o negócio ia cair, elas salvam ele, aí ele, ó, fui salvo, tô bom de novo também. Então assim, né, achei esse final muito rápido e todo mundo ficou bonzinho de novo rápido demais. Desculpa, Max, mas não podemos voltar. Isso aqui já magoou gente demais. Mas aqui a gente tem outra cena curiosa, que é o relógio de bolso sendo destruído e é jogado nesse poço mágico. E aparece essa profecia, então vamos aqui analisar. Destinos selados nas águas profundas pode representar que como o relógio foi destruído, aquela versão da realidade foi selada e ela é a realidade oficial agora, sem ter como mudar mais nada. Os segredos aqui são nossos para guardar. Então tudo o que aconteceu na outra realidade será guardado e todos aqueles segredos serão ocultados naquele poço. Então curioso que segredos são esses, né, que estão sendo enterrados. Mas é isso, pra mim essa cena significa que agora aquela realidade está selada e ela é a oficial. E aqui temos o vilão Maddox também sendo capturado, também achei super fácil, porque né, ele é super inteligente, tinha as invenções e no fim ele é derrotado ó, de um segundo pro outro. Isso! E do nada o Félix e o Robin Hood voltam no final da cena só pra falar que eles fizeram parte do final. Mas eu amei essa cena da Rainha de Copas com um gostinho da sua vilania. Cortem a cabeça dele! E aí a gente já acaba o filme e de fato, aquela cena que eu falei pra vocês era mesmo a cena do final do filme. É isso, gente. Cola na meidinha que é sucesso. E a música de encerramento é Go Live It, que eu achei muito, muito fofinha. Eu já tava assim, ó, dançandinha na cadeira, música gostosa, muito assim, música vibe final de Descendentes. E aí eu já estava nesse final com o coração na mão pensando, será que a gente vai ter a clássica frase icônica? E sim, nós tivemos. E eu surtei porque foi falada pela Chess. Vocês não acharam que esse seria o fim da história, né? É claro que não! Isso seria fofo demais! Mas antes tivemos essa cena aqui muito curiosa. Pink, você não vem? Eu já vou! Pois é, a Pink encontra algo debaixo da mesa no fim da festa e guarda dentro da caixinha dela de memórias da Pink e da Red. A gente vê que não é a caixinha que ela encontra ali debaixo, porque ela já inicia a cena com a caixinha na mão, olha só. Então de fato ela encontra algum objeto curioso debaixo da mesa. A gente vê que é um objeto bem brilhoso, me lembrou bastante o relógio de bolso, porque parece ser redondo e brilha do mesmo jeito. Então talvez o relógio não tenha sido destruído por completo. Outra possibilidade é que talvez seja aquele espelho da Rainha de Copas que mostra o futuro, já que a gente não teve um desfecho desse artefato mágico. Ele é encantador. Sim, ele mostra o futuro.
E a gente viu no passado que a Bridget tinha esse espelho. Então, se ela cresceu boazinha, ela ainda continua tendo esse item. Mas a gente não viu aonde que ele foi parar nessa nova realidade. Então, seria muito legal isso ser desenvolvido no próximo filme e até mesmo a Pink encontrando esse espelho e ver algum futuro horrível que vai motivar ela aqui na próxima aventura do próximo filme. Mas assim, pode ser realmente qualquer coisa. Acho que eles deixaram assim indefinido de propósito, justamente para poderem explorar isso no roteiro de um próximo filme e transformar esse objeto no que eles precisarem para a próxima história. Então tudo indica que sim, podemos ter aqui um Descendentes 6. E a minha teoria é que a franquia deve seguir agora com a Pink sendo a protagonista. Tanto por ela ter puxado essa cena do final, quanto por ela ter tido tanto destaque nesse novo filme. Inclusive, eu perguntei pra Kylie Cantrell e pra Malia Baker sobre o futuro da franquia. Elas responderam uma coisa muito legal, mas eu vou deixar pro nosso próximo vídeo, que é o vídeo da entrevista, então fica de olho. Mas em linhas gerais, eu achei um filme muito bom e realmente que entregou Descendentes pra gente. É isso, fofo, fofo, fofo. E muito obrigada por assistirem mais uma análise aqui de Descendentes, por apoiarem meus conteúdos de Descendentes tantos anos. E fica de olho que a gente ainda vai ter vários conteúdos, incluindo a entrevista com o elenco. Então fica de olho nos nossos próximos vídeos. Um beijo grande e tchau!